Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, quinta-feira, tenho a honra de poder eternizar uma grande história na área da justiça aqui de Governador Valadares. Falo dela, a advogada doutora Isabela Boyer, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Gustavo. O prazer é todo meu estar aqui. Eu que agradeço, doutora Isabela. E antes da gente poder começar a falar do nosso bate-papo acerca de questões voltadas para o direito em que você está inserida já há bastante tempo, como é que era a doutora Isabela antes de se tornar doutora nos tempos áureos do Colégio Imaculada? A Isabela era uma menina muito estudiosa, sempre Eu posso foi. perguntar, vou perguntar para suas amigas da época para ver se era verdade mesmo. É aquela menina que matava a educação física a única vez que minha mãe foi chamada na escola e meu pai, porque eu estava matando a educação física para estudar na sala. Isso. Então, mas eu eu tive uma infância muito boa. Sim. Os meus pais, eles eram muito participativos e eu ainda peguei aquela infância de brincar, Sim. de pique, de bola, né? Então, assim, eu tenho boas lembranças do Imaculada, assim, como uma criança que viveu realmente a infância. E a respeito de tudo isso que você viveu no Colégio Imaculada, qual que é a grande lembrança que você tem quando você passa ali em frente do colégio, fala ali porque está perto de onde a gente se encontra neste atual momento, qual que é a grande lembrança que você tem do Colégio Imaculada? É muita alegria. Eu passo ali e lembro de todos os momentos bons que eu tive, dos professores que eu convivi, das amizades que eu fiz e também a construção do meu caráter, aquilo Sim. que eu sou. Tive vários ensinamentos, então ali é um colégio em que eu construí um pouco da minha história, porque eu estudei a vida inteira no Colégio Imaculada. E aí a Isabela saiu do Colégio Imaculada, né? Se formou no Colégio Imaculada e foi diretamente para a área do direito. Você foi escolhida para o direito ou você que escolheu o direito para a sua vida? Na verdade, o meu pai, ele formou na primeira turma da Fadivale. Então, eu tinha essa referência do meu pai, né? Como atuador do direito. Apesar do meu pai ter feito concurso, ser concursado do Banco do Brasil. E, na época, eu cogitei fazer medicina. Só que não tinha medicina em Valadares. Sim. E meu pai, por ser super protetor... Pai de menina. Ele falou assim, olha, você pode fazer qualquer curso que tenha em Valadares, mas se tiver aqui para fora, eu não vou deixar. Aí eu decidi fazer o direito. Mas eu já entrei na faculdade de direito não querendo advogar. Eu tive a experiência de advogar. Sim. Acho uma profissão de extrema importância para a justiça brasileira, mas você tem que ter o dom. E eu tenho certeza que eu entrei na faculdade com o dom de fazer concurso, né? Na época, eu já entrei com essa perspectiva de estudar para fazer concurso e logo me despertou de concurso da magistratura. Sim. E em relação a tudo que você viveu na faculdade, igual você falou, você nunca pensou em advogar, sempre pensou inicialmente em ser uma concurseira até alcançar o seu objetivo. Mas dentro da faculdade, o quão importante é o curso de Direito na vida de uma operadora do direito dentro da área da justiça? O curso de Direito, eu falo que ele abre um leque muito grande. Sim. Pois são várias matérias, são vários campos de atuação. Então, ele tem uma visão multidisciplinar. Então, ali você aprende sociologia, filosofia, né? Não aprende propriamente só o direito, que muitas pessoas associam do direito penal. Então, eu acho que é um curso, mesmo quem não quer advogar, é um curso que é importante para toda a vida, pois ali você também conhece os seus direitos, você aprende no primeiro período de direito o que é direito, mas você só vai aprender, acho que no final, porque é uma coisa bem complexa. Exato.
né? Então, o que é justiça? Então, acho que é um curso muito completo, né? Que dá um leque de opções para a pessoa atuar em diversas áreas, mas também até para um autoconhecimento do próprio cidadão, da pessoa como cidadão, de conhecer os seus próprios direitos. E qual que é a grande lembrança que você possui dentro da faculdade de Direito? Aquele tipo de momento, ou período, ou ano que você mais se recorda com bons pensamentos, com boas lembranças dentro de si? Primeiramente da turma, né? Eu fui de uma turma muito bacana, eu estudava Sim. de manhã, então, assim, fiz várias amizades e que eu tenho até hoje. E também quando eu fiz o estágio no Ministério Público Federal, eu fiz uma prova para fazer o Sim. estágio lá, e eu trabalhei com o doutor Bruno, que era um procurador, e que o estágio abriu a minha cabeça, assim, e também o meu foco para concurso, porque eu era aquela concurseira que fazia concurso para tudo e não focava. Não perdia nenhum. Era INSS, Receita Federal, várias áreas. Sim. Era penal, área trabalhista, previdenciário, várias áreas. Aí um dia eu conversei com o Danilo e ele falou assim, Isabela, você tem que focar numa área específica, porque ninguém é bom em tudo. Sim. Então, concurso é um direcionamento. Ia ter logo o TRT de Minas Gerais. Aí eu falei assim, eu vou focar na área trabalhista. Sim. E lá eu trabalhei com um procurador que ele era uma pessoa extremamente profissional. Então, eu tive uma referência de um servidor público, de uma pessoa que serve à sociedade, de uma pessoa muito correta. E ele me inspirou e eu trabalhava muito feliz lá e falava assim, um dia eu quero exercer um cargo como ele exerce. Sim. Sobre a sua vida pós-faculdade, porque como você mesma falou, eu acho muito interessante que você foi muito sincera, que você sempre fez questão de afirmar para você mesma e para todo mundo que te cercava e continua te cercando nos dias de hoje, que advogar não era o seu objetivo final, e sim prestar concurso. Mas você teve que advogar para você poder conseguir sobreviver financeiramente falando e ser quem você é hoje, construir tudo que você possui nos dias de hoje. Seja a doutora Isabela, mas principalmente a vida financeira, se manter, enfim. Como é que foi o seu período sendo advogada? Mesmo não sendo a sua primeira opção de vida profissional, você teve que ir para a advocacia. Como é que foi isso? Então, eu advoguei muito pouco tempo, mas eu tive que advogar para ter o período de prática jurídica que é exigido para o concurso da magistratura. E para mim foi um período de grande enriquecimento profissional, pois eu fiquei do outro lado, Exato. ali do lado do advogado, Sim. mesmo passando, né, todas as dificuldades ali que o advogado tem, né, de saber lidar com o cliente, de saber ligar. A primeira vez que eu fui na audiência, eu nunca tinha ido na audiência, que foi na audiência trabalhista, imagina. Sim. Você chega lá com dúvidas, sem saber como que você vai fazer, você fica meio perdido. Então, diante de um juiz, então, eu tive, o que acontece com muitos advogados, que a maioria sai do curso de direito sem ter a prática. Sim. E ali no dia a dia você tem que lidar com aquilo, com aquela insegurança, com os desafios. Então, essa parte foi enriquecedora de estar desse lado, né? Foi também um ponto decisivo para mim, de falar assim, é bacana, mas não é isso que eu quero também para minha vida. Porque eu acho que você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Então, eu vi ali que a advocacia, eu vi os pontos positivos, os pontos negativos. Tive essa experiência, né? Mas também decidi e falei assim, eu quero estar do outro lado. Então, eu também acredito que isso vai contribuir muito na minha atuação como magistrado, por saber, por ter essa experiência também de estar do lado do advogado, Sim. de olhar do lado do advogado, né, e ter essa comunicação boa com o advogado, porque ali é uma relação
é que não tem essa do juiz ser superior. Claro, o juiz tem um poder de decisão, Claro. mas todas as partes são igualitárias. Então, de ter uma sensibilidade, de ter uma boa comunicação com o advogado, eu acho que isso é essencial. E em relação à vida de uma concurseira, porque se tem um tipo de pessoa que eu dou muito valor pensando no âmbito profissional, são vocês que dedicam toda a sua vida em um período, claro, importante, para prestar concurso e alcançar um objetivo que, antes de tudo, era um sonho que, a partir da aprovação, vira um sonho, uma conquista realizada. E não é uma decisão muito fácil de ser tomada, eu pelo menos imagino, ainda mais uma concurseira numa área tão concorrida e tão séria, tão importante, que é a área da justiça, do direito como um todo. Como é que é a vida de uma concurseira até chegar no famoso dia e mais esperado da aprovação? Eu vou ser bem sincera, é muito difícil. Imagina. A vida de concurseiro não é fácil. As pessoas falam, trabalhar exige muito, mas você ser concurseiro exige disciplina e foco. Claro. Então, você tem que abrir mão de muitas coisas na vida para conseguir um objetivo. Eu estudo há mais de 10 anos. Imagina, é uma vida, muito tempo de uma vida dedicando ao concurso. Então, você tem que abrir mão de muita coisa. Ali estar todo dia, ter aquela resiliência, ter aquele horário, ter aquela disciplina de estar ali. Tá chovendo, tá com sol, você tá bem, você não tá bem, você tá sentado ali todo dia. Tem dia que vai render, tem dia que o estudo rende, tem dia que não rende, mas você tá ali naquela disciplina e tendo foco. Eu, por exemplo, eu colocava fotos de coisas que eu queria adquirir, de lugares que eu queria conhecer, que às vezes quando eu estava desanimada, eu olhava para aquilo e me dava um ânimo. Exato. Então, é muito difícil. Mas se me falar, Isabela, faria tudo novamente? Faria, porque é recompensador. Com certeza. Né? Chegar onde que eu cheguei. Agora, eu converso com muitas colegas que estudam para concurso, com muitas pessoas. Realmente, as pessoas acham que o estudo intelectual, ele demanda muito da pessoa. E você tem que ter um emocional também. Claro. Porque durante um concurso, são raras as pessoas. Existem pessoas extraordinárias, excepcionais, que estudam pouco tempo e passam num concurso público. Mas a média de passar num concurso público é mais de 5 anos. E você tem que lidar com frustrações, com limitações de fazer provas, ser reprovado, achar que você está bem e você não está. Então, até isso, levantar diante das derrotas, erguer a cabeça e recomeçar. Então, acho que é o mais difícil, porque quando eu passei em 2016 num concurso, que foi do TRT da 14ª Região, de analista para Rondônia, Acre, e não fui nomeada. Então, aquilo ali me deu uma frustração muito grande, mas, ao mesmo tempo, me deu um impulso que logo depois eu fiz o concurso da magistratura. E não passei na sentença. Mas eu falei assim, o próximo eu vou conseguir. Demorou 5 anos, fiquei estudando. E nesse período, foi um período muito difícil do concurso agora, porque em 2021, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer. E eu tive que parar um pouco os estudos para cuidar dela, porque eu sou filha única e já não tinha o meu pai. E ela foi fazer tratamento em Belo Horizonte. Então, tive que parar a minha vida por causa da minha mãe. Mas, assim, minha mãe era tudo para mim. Claro. Então, parei e depois voltei a estudar. Então, assim, cuidando da minha mãe doente, estudando para concurso, foi bem difícil, mas graças a Deus, ele conseguiu me dar forças para conseguir administrar tudo isso e chegar, mas porque eu sempre tive foco, eu sempre colocava na minha cabeça, um dia eu vou conseguir, eu só vou parar no dia que eu conseguir. Que bom, que bom. E sobre a vida de uma concurseira, pensando na parte principal, que são os estudos. E assim, é totalmente diferente de quando eu tinha que estudar para uma prova na faculdade ou para uma prova na época da escola.
Como é que é e o que não pode faltar na vida de uma concurseira ou de um concurseiro, pensando na questão dos estudos? É um curso? Ou o que manda é a questão do tempo que você se dedica? O que não pode faltar? Muita gente acha que estudar para concurso tem que ter horas líquidas. Quanto mais você estudar, você vai passar no concurso. Eu já não tenho esse pensamento. Eu acho que o estudo tem que ser de qualidade. Então, é melhor você estudar ali 2 horas bem do que estudar 5 horas e não assimilar nada. Então, estudar para concurso é bem custoso. Para te falar a verdade, porque os cursos são caros. Você precisa de pagar um curso bom, você precisa comprar livros bons, né? Você precisa ter um ambiente de estudo com uma cadeira boa, uma mesa boa, uma iluminação boa. E eu acho que não pode faltar você fazer um curso, estudar, fazer questões. O concurseiro precisa fazer questão de concurso para entender a banca. Muitas questões se repetem e fazer revisões. Sim. Porque a mente da gente, se eu estudei uma determinada matéria num período e não revisar aquilo, eu vou esquecer. Tudo que a gente faz com repetição, né, a gente tende a assimilar na memória. Então, acho que estudar a lei seca, estudar as doutrinas, jurisprudências, mas fazer questões e fazer revisões é o essencial. Consegue recordar o dia que você viu que foi aprovada? E o que você sentiu primeiramente no momento em que você viu o seu nome ali escrito como aprovada, como uma mais nova magistrada do trabalho? Eu estava na praia. Lugar melhor impossível, né? Eu já fui para comemorar, mas eu falei assim, se não for também, a gente entra no mar. Sim. E também agradece, né? Só de estar, que foi o resultado da prova oral, na hora que eu vi meu nome, eu senti uma enorme alegria. Eu não sei descrever. Sim. Porque foi passando um filme todo da minha história na minha cabeça. E falar assim, poxa, eu consegui. Mesmo diante de todas as minhas lutas, de todas as minhas dificuldades, eu consegui alcançar o cargo que eu queria. Porque muitas vezes as pessoas querem concurso público, e eu entendo, porque o concurso público, ele dá uma estabilidade financeira para a pessoa, né? E isso é importante hoje em dia, falar de estabilidade. A maioria das pessoas que querem concurso público buscam isso. O principal objetivo é a estabilidade financeira, e está tudo bem. Mas, no meu caso, além de buscar essa estabilidade financeira, eu trabalhei com a doutora Luciana no TRT, eu conheci juízes, eu estava dentro da Justiça do Trabalho, e era isso que eu queria fazer. Sim. Então, além de passar no concurso público, foi uma realização assim, pessoal de saber que eu vou estar fazendo o que eu amo. Exato. Então, eu acho que foi mais gratificante. E, assim, eu lembrei muito da minha mãe e do meu pai, que eles estariam muito orgulhosos de mim, sim, né? De eu ter alcançado. E também fiquei muito grata por toda a minha trajetória. E, assim, é só alegria. É um momento, eu acho que é o ápice da minha vida profissional de ter conseguido aquilo que eu sempre sonhei. Você conseguiu e alcançou o seu sonho depois dos 30 anos. E nós vivemos uma era que as pessoas querem tudo de forma muito imediata e rápida. E não se conformam em não conseguir aquilo que elas almejam, seja na vida profissional e, consequentemente, na vida material, podemos dizer assim, através de bens. E muitas pessoas não se conformam se não conseguir no dia ou na idade em que elas querem ter um carro do sonho, a casa dos sonhos ou o trabalho dos sonhos. E você se formou na faculdade, viveu um período em um local no sentido de espaço profissional que não era o que você sonhava, mas você continuou ali trabalhando e continuou lutando para poder alcançar o céu pensando na vida profissional, como você conseguiu alcançar agora. Ou seja, se você fosse uma pessoa muito imediatista, eu tenho certeza que você teria desistido e nem iria mais querer saber de concurso e não queria ser mais uma magistrada do trabalho. Mas você perseverou, lutou, conquistou e mesmo diante de tudo que você passou durante todo esse período, você conseguiu alcançar o seu sonho.
Qual que é a dica que você pode dar para quem está começando agora a vida de estudo para concurso e que às vezes pode pensar em desistir? E imagino que você, principalmente nos períodos mais importantes, negativos da sua vida, principalmente, né? Imagino que às vezes você pode ter pensado em desistir. Ah, não é para mim, tá demorando demais, o tempo tá passando. Qual que é a dica que você pode dar para esse tipo de pessoa? Então, realmente, eu já tive muitos momentos que eu pensei em desistir. Mas eu pensava também do outro lado. Eu falava assim, o que eu quero para minha vida? E eu via histórias de outras pessoas que demoraram muito para conseguir aquilo. Então, eu sempre ia estudar e todo dia eu falava assim, eu vou dar o meu melhor. E no momento certo as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, se eu tivesse passado em 2017 no concurso da magistratura do trabalho, que eu fiquei bem frustrada de não ter passado, Sim, imagino. Eu não teria a maturidade que hoje a Isabela tem aos 33 anos de assumir um cargo de alta responsabilidade. Um cargo de juiz, uma caneta que um juiz, algo que o juiz decide, ele impacta a vida de muitas pessoas. Então, é um cargo de muita responsabilidade. Então, para aquelas pessoas que estão começando a estudar, não coloquem tempo, coloquem o seu objetivo. Cada um tem um tempo, Deus sabe de todas as coisas. Então, sempre vai estudar e com a sensação de que eu fiz o meu melhor. E essa é a melhor sensação, de você chegar lá na prova, igual no dia que eu estava na prova oral, que eu achei uma das fases mais desafiadoras para mim, que foi mais difícil. Eu cheguei para lá e falei assim, hoje é meu dia, mas eu estava feliz porque eu tinha dado tudo de mim. E tem coisa que não depende da gente. Mas aquilo que dependeu de eu fazer, eu fiz. Então, não colocar... Claro que tem uma autopressão. A gente se coloca uma pressão. Sim. De falar assim, poxa, tem tantos anos que eu estudo para concurso, né? E, nossa, tem prova que eu vou bem, tem prova que eu não vou. Mas é ter esse pensamento. Eu estou dando o meu melhor. E as coisas mais difíceis, elas são boas, porque a gente consegue dar valor. Né? Aquilo que às vezes é muito fácil, vai fácil. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça. Se você tem um objetivo, vai até o final. O concurseiro, ele só para de estudar quando ele alcança o objetivo. Esse é o lema. E, doutora, como é que você imagina agora? Porque eu imagino que você está esperando a maior dádiva da sua vida, que é o seu filho. E olha que como Deus é tão maravilhoso. Ele fez questão de te presentear, pensando, claro, na sua vida profissional e principalmente pessoal, talvez o momento mais esplendoroso e mais bonito da sua vida, né? Porque você vai se tornar mãe e conseguir alcançar o grande sonho da sua vida profissional. Como é que você imagina a sua vida de agora para frente? Eu, sim, quando descobri que eu estava grávida, eu sempre quis ser mãe, porque eu tive uma mãe extraordinária. Sim. Minha mãe, ela é a minha melhor amiga. Eu não acho que eu nunca vi uma mãe tão... Não porque era minha mãe, não, mas todo mundo que conhece a minha mãe era uma pessoa excepcional. Ela me ensinou todo o meu caráter, tudo que eu sou hoje, eu devo muito a ela. Então, já tinha esse sonho de ser mãe. E agregou o sonho o fato de estar grávida do Alberto, junto com a aprovação. Exato. E agora, indo para outro estado, assumindo numa lotação, vou assumir no TRT da 8ª região, que é no Pará. Então, são muitas mudanças, mas eu estou com muita felicidade, com boas expectativas. Vai ser uma experiência muito enriquecedora. Eu vou conhecer uma outra cultura, eu vou conhecer uma outra realidade. Vou estar fazendo o que eu acredito que eu tenho o dom de fazer, que vai ser atuar na magistratura do trabalho. Vou estar fazendo aquilo que eu amo, vou fazer com o máximo de dedicação e o poder dar para o meu filho, né, uma vida que eu sempre quis, né? Eu vou poder dar para ele uma educação de qualidade, vou poder dar todo o conforto que ele precisa
E então, as coisas na minha vida, eu vejo só que meu caminho foi iluminado. Só tenho que agradecer a Deus por todo esse processo e por estar vivendo esse momento único. E em relação à sua vida, e principalmente a momentos muito importantes e impactantes, positivos e negativos, igual você falou, né? Tudo que você viveu nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, foi muito intenso. Não só positivamente falando, mas também negativamente falando. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante, doutora, é que nesse livro da nossa própria vida, tem ali os capítulos dos acontecimentos mais importantes das nossas vidas. Só que, como a nossa vida ela é feita de relacionamentos, todos nós temos pessoas que, se a gente fosse colocar o nome delas no livro da nossa vida, não poderia ser apenas uma página. Teria que ser um capítulo inteiro com páginas incontáveis para a gente poder escrever tudo aquilo que essa pessoa representou ou que essas pessoas representaram na nossa vida. Eu acho mais lindo de tudo na vida que, se você andar na rua aqui agora, na Barão do Rio Branco, qualquer pessoa que você andar e ver do outro lado, que você não conhece essa pessoa, mas você sabe que ela tem no livro da vida dela uma pessoa muito especial e de quem ela teria que fazer um capítulo inteiro para poder descrever toda a importância que esse cidadão, essa cidadã possui ou possuiu na sua vida. E na sua vida, eu tenho certeza que no livro da sua vida você teria que fazer 2 capítulos únicos para 2 pessoas que, ao longo do tempo, e infelizmente, claro, se tornaram estrelas no céu e que brilham e irradiam a sua vida aqui na Terra. Dona Marli e o seu pai. O quanto que essas 2 pessoas foram de suma importância na construção da Isabela Boia. Meu pai, ele era meu padrasto, mas ele me criou desde os 3 anos de idade. E todo mundo achava que até parecia com ele, né? E ele foi o meu paizão. Então, o meu pai sempre me incentivou nos estudos. Meu pai, às vezes, ele era duro com certas coisas, pela criação dele. Ele era mais velho, 22 anos mais velho que a minha mãe. Então, ele realmente me deu uma criação mais rígida, mas eu vejo que isso foi muito importante para o caráter. Ele era uma pessoa muito correta. Então, isso eu trouxe para a minha vida inteira. Mas ele sempre me incentivou a estudar. Então, eu pedi para ele: pai, compra um livro, compra um curso. Ele nunca se negou, ele sempre me incentivava. Falava: minha filha, tudo que você quiser para estudo, eu te dou. Então, eu devo muito isso ao meu pai, porque ele me deu esse suporte financeiro dos estudos que é necessário. E a minha mãe foi a pessoa mais incrível e fantástica da minha vida que eu conheci. Que eu tive forças. Eu fiz a prova objetiva da magistratura, tinha 2 semanas que ela tinha falecido. E eu fiz a prova no Dia das Mães. E eu nem sabia se eu ia conseguir fazer a prova. Eu fui com a camisa, com a foto dela. E eu cheguei lá na sala e falei assim: meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí, na hora que eu entrei, eu falei assim: a minha mãe ia querer que eu fizesse a prova, porque ela confiava em mim. Então, ela foi a pessoa que mais confiou em mim. Às vezes, eu não confiava em mim. Eu falava assim: será que um dia eu vou chegar lá? Porque a gente tem essa autossabotagem de falar assim: será que eu sou uma fraude? Eu estou estudando tanto tempo, será que eu vou ser capaz de chegar lá? E ela chegava para mim e falava assim: você vai ser juíza. Minha filha vai ser juíza. Então, ela acreditava em mim. Então, nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos que eu tinha as minhas caídas, né, de querer desistir e de não persistir, ela acreditava em mim. Então, ela foi a peça essencial de toda a minha trajetória, porque eu só cheguei onde que eu cheguei porque eu tive uma mãe que falava, e quando eu fui fazer a prova, eu falei assim: ela acreditava em mim e eu vou fazer isso por mim e por ela também. Se ela estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ela? Eu ia dar um beijo nela e falar o quanto que eu amo.
E em relação à nossa vida, nós vivemos de momentos positivos e negativos. E que fazem parte também do livro da nossa vida, né? Claro. Todos os livros têm ali páginas muito importantes, especiais, lindas, maravilhosas. Mas tem algumas páginas ali que as coisas não são tão belas assim. E eu acho que isso faz parte da nossa vida. E até por isso que, se a gente parar pra pensar, na vida a gente mais perde do que ganha. Mas as nossas vitórias são tão valorizadas que parece que a gente mais ganha do que perde. Mas não. É porque a gente sabe o valor de uma vitória, seja em algo ínfimo até algo grandioso, como foi o seu caso, por exemplo, sendo aprovada no concurso que você tanto sonhou com a aprovação. Feito todo esse preâmbulo, eu imagino que os momentos mais difíceis da sua vida foram as perdas dos seus pais. Positivamente falando, qual foi o momento mais esplendoroso da sua vida e daquele que você jamais vai se esquecer? Ah, com certeza foi quando eu descobri que eu estava grávida. Aí foi uma sensação de saber ali de uma realização de um sonho e de saber que eu estou gerando uma vida. Sim. Né? Que é um presente de Deus e ele veio só para alegrar, né? E também a aprovação. Foram os dois momentos. Eu falo que, primeiro, o Alberto, né? De ter descoberto a gravidez e também a aprovação. Foram duas coisas que foram praticamente simultâneas. Sim. E que me encheram de alegria. E, igual você falou, o fato da vida da gente toda. A vida da gente não é linear, né? A gente tem altos e baixos. Sim. E isso é importante para que a gente até dê valor. Exato. Então, por ter estudado tanto tempo, hoje eu valorizo muito o cargo que eu conquistei. Então, eu quero exercer com zelo, com dedicação e sei da minha responsabilidade. Então, e a gente dá valor porque sabe quanto que foi difícil chegar até aqui. Então, até a alegria se transforma, fica muito maior por toda a luta. Exato. Doutora, agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Sim. Podemos ir? Direito. Justiça. Justiça. Caso concreto. Colégio Imaculada. Infância. Governador Valadares. Minha cidade. Dona Marli. Meu tudo. Dona Rosângela. Minha segunda mãe. Isabela Boia. Uma sonhadora. Concurso. Disciplina. Alberto. Amor. O que te faz chorar? Me decepcionar. O que te deixa muito feliz? Conquistas. O que te deixa triste? Decepções. Defina em uma palavra a palavra saudade. Nostalgia. Agora, doutora, é o jogo do subestimado e do superestimado. O superestimado, você como uma magistrada do trabalho, com certeza sabe o significado dessas duas palavras, desses dois termos. Mas, só para completar, o superestimado é o famoso não é isso tudo, né? Quem é que nunca classificou algo ou alguém? Mas a gente não pode falar às vezes. A não ser que seja famoso, né? Que a gente fala assim, não é isso tudo. Comida não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você dá valor, mas você vê que muita gente que está ao seu redor não dá. Seja para comida, seja para uma música, seja para um cantor, seja para um restaurante, enfim. Podemos ir? Sim. Me fala uma comida superestimada na sua visão. Que as pessoas colocam, idolatram, mas você pode até gostar dela, mas ela não é isso tudo para você. Comida japonesa. Já gostei dela. Já gostava antes, agora eu gostei ainda mais que eu concordo. Uma bebida, pode ser alcoólica ou não, tá? Bebida. Superestimada. Cerveja. Não, aí você já tá brincando. Aí eu já não... Vamos refazer essa amizade. Brincadeira. Me fala uma banda, cantor ou cantora superestimado ou superestimada.
Aí é difícil, né? O que é que você não escuta no seu celular de jeito nenhum? Pode ser gênero também. Rock pesado. Não escuta Não. de jeito nenhum. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada. Ai, filé parmegiana. Ah, verdade, concordo. Agora eu concordei. Me fala uma bebida subestimada. Vinho. Concordo. Tô começando a gostar. Uma banda, cantor ou cantora ou gênero musical subestimado ou subestimada. Eu vou homenagear minha mãe, Roberto Carlos. Olha, quem é que não gosta, né? Com certeza. Doutora, defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. E eu que agradeço pelo fato de você ter feito parte deste projeto com toda a sua história, não só como profissional, mas principalmente como mulher, como mãe, como uma história que nasceu para fazer história dentro do direito. E graças a Deus e também, claro, graças ao seu esforço, estudando bastante, você conseguiu realizar o seu sonho. E hoje, né, graças a Deus, você vive o momento mais esplendoroso da sua vida, imagino. Este ano de 2024, imagino que deve ser um dos anos mais especiais, se não for o mais marcante de toda a sua história aqui na Terra. Muito obrigado, sucesso. Você vai para longe agora, né? Não sei quando a gente vai se ver na rua ou em algum lugar, mas foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela confiança acima de tudo. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer esse bate-papo com você. E também queria deixar uma mensagem final para as pessoas, né? Para todos que são sonhadores, igual eu me considero, né? Que eu tive uma história que as pessoas geralmente elas conseguem passar num concurso de analista ou de técnico e depois subir para um concurso de juiz. Sim. E a minha história foi como uma estagiária de pós-graduação, uma residente. Depois eu fiquei desempregada e alcancei um cargo que eu queria. Então, que nunca desistam dos sonhos, né? Por mais difícil que seja, sempre coloque os seus objetivos, claro, que podem ter empecilhos no caminho, claro. E a gente tem que aceitar que esses obstáculos vão acontecer, mas nunca desistam dos sonhos. E vejam uma história como talvez uma história inspiradora de alguém que demorou, mas chegou até ali, até o objetivo. E hoje eu estou no ápice da minha felicidade completa. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Foi uma honra ter você aqui e volte aqui depois para poder visitar a gente já como magistrada do trabalho. Obrigado mais uma vez, doutora. O Resenha Cast com essa história muito emocionante, edificante, marcante vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.